Por mais de 40 anos, Bob Proctor tem se dedicado a ajudar as pessoas a criarem vida com abundância, prosperidade nos relacionamentos e grande desenvolvimento espiritual. Eu lhe daria nota 10 se eu fosse um árbitro das Olimpíadas. Sua apresentação é energética, envolvente e realmente interessante. Bob Proctor sabe como ajudar, porque ele vem de uma vida de falta e limitações. Foi muito fácil de entender, muito motivante. Ele faz você querer ouvir tudo o que ele tem a dizer, muito informativo. Em 1960, ele estava no ensino médio, sem perspectiva, com uma série de empregos ruins e um futuro nebuloso à frente. Até que um livro chegou às suas mãos, Napoleon Hill, Pense e Enriqueça, que plantou a semente de esperança na mente de Bob. Eu estava caminhando adormecido até ser desperto. Ele tem muita energia, é uma pessoa cheia de vitalidade. Em poucos meses, e com o apoio do trabalho desenvolvido por Earl Nightingale, a vida de Bob literalmente mudou de rumo. Ele passou a ganhar $100 mil por ano, até conquistar a quantia de $1 milhão por mês. Eu gosto do estilo dele, ele é autêntico. Eu gosto do que ele ensina, gosto da maneira como ele fala. Bob então se mudou para Chicago, para trabalhar para os seus verdadeiros mentores, Earl Nightingale e Lloyd Conant, após conquistar o posto de vice-presidente de vendas de Nightingale Conant. Depois ele criou sua própria empresa de seminários e palestras. Ele é dinâmico, ele é intuitivo e me fez mudar a forma de pensar. Eu o avalio definitivamente com uma nota 10. Bob Proctor agora viaja pelo mundo para ensinar milhares de pessoas a acreditar e agir sobre a grandeza de suas próprias vidas. Apresentando esse programa, A Ciência para Ficar Rico, vamos receber, com uma calorosa boas-vindas, o Sr. Bob Proctor. Boa tarde. Temos um belo local para fazer um seminário aqui. Pense nisso por um momento. Tudo o que é necessário para colocar a ciência de ficar rico em funcionamento na sua vida é uma decisão. Bem, a maioria das pessoas vão olhar para isso e dirão: tem que haver algo a mais do que isso. Quantos de vocês estão tentando conquistar bastante dinheiro há muito tempo? Quantos têm dificuldade em conseguir? Saibam, 1% da população ganha aproximadamente 95 ou 96% de todo o dinheiro que circula. É algo que não é ensinado na escola. E quando alguém vem e te diz que tudo o que você tem que fazer é tomar uma decisão, temos dificuldade em comprar essa ideia. Isso porque nós provavelmente trabalhamos muito duro buscando ganhar dinheiro. Bem, eu tropecei nessa informação há aproximadamente 43 anos atrás. Fiquei absolutamente fascinado com isso desde então. Isso ocupa todos os meus dias. Algumas pessoas me perguntam: quais são seus hobbies? Respondo: somente estudar este assunto. Isso é tudo que eu faço. E eu tenho trabalhado ao redor do mundo inteiro com isso. E realmente não importa. Você pode ir para países diferentes, culturas diferentes. Quando você deixa de lado a cultura, vê que as pessoas são essencialmente as mesmas. E eu acho que todos nós queremos muito, geralmente as mesmas coisas. Um homem conversou comigo em 1961, e ele colocou um R num pedaço de papel, exatamente como está sendo mostrado ali na tela. E ele escreveu 3 letras menores bem ao lado. Bob, imagine que isso represente happiness, felicidade. Health, saúde, and wealth, bem-estar. Então ele me perguntou: você acha que eu sou uma pessoa feliz? Eu respondi: bem, para mim parece feliz. E ele realmente era. Ele me perguntou: você já me viu ficando doente? Eu respondi: tenho que admitir que não. Ele perguntou: você já me viu ficar quebrado? E novamente respondi que eu nunca tinha visto. Bem, disse ele, você é uma das pessoas mais pobres que eu já conheci. Bem, disse ele, você é uma das pessoas mais miseráveis que eu já conheci. E eu realmente era. Eu era um cara infeliz. Eu tinha 26 anos. Quando eu observo isso, vejo que eu era uma criança triste que somente cresceu e permaneceu daquela forma. E eu acredito que muitas pessoas vivam dessa forma. Existem muitos infelizes por aí. E eu não tinha uma doença terminal, mas eu sempre estava resfriado, ou com dor de cabeça, ou com uma dor nas costas, ou alguma outra coisa. E com relação a dinheiro, eu tinha problemas. Observem, ele me disse: você está mal em todas essas áreas. Na época, eu estava ganhando de 4 a 6 dólares por semana. $1.000 por ano. Saibam que uma pessoa estar nessa posição não é algo incomum. Na época, se eu juntasse tudo que eu tinha ganho em 18 meses, não gastasse nada, só usasse para pagar contas, eu estaria quebrado da mesma forma. Então, quando você observa isso, você sabe,
Não há muita esperança. Eu jamais imaginei que conseguiria sair daquela situação. Nunca passou pela minha mente que eu conseguiria. Eu jamais imaginei ganhar realmente uma grande quantidade de dinheiro. Eu estava tentando somente manter os lobos longe da porta. O telefone tocava todo dia e eu pedia para dizer que não estava em casa. Eles perguntavam, cadê o dinheiro? Bem, se eu soubesse onde está o dinheiro, vocês não precisariam estar me ligando. E isso era um problema constante. E eu devo dizer a vocês, vocês ficarão realmente maravilhados de quanto tempo livre vocês terão quando não tiverem mais que se preocupar em ganhar dinheiro. Saibam que as pessoas gastam um tempo enorme se preocupando com dinheiro, quando elas ainda não têm. A história é totalmente diferente. Eu realmente acreditava, eu fui criado para acreditar na ideia de que se você quiser ganhar muito dinheiro, você tem que ser muito inteligente. E que se você quiser ganhar muito dinheiro, você tem que ter muita formação educacional. Você tem que ter muita experiência. Mas não foi exatamente o que esse homem me falou. Foi esse homem que conversou comigo. Seu nome era Raymond Douglas Stanford. Bem, ele faleceu há bastante tempo. Mas esse homem fez uma enorme diferença em minha vida. Mais do que qualquer pessoa até aquele momento. Nesta foto que estamos mostrando, ele está segurando um menino. O nome do menino é Raymond Douglas Proctor. É o meu filho. Hoje em dia esse menino tem 1,95 m e 108 quilos. Ele está careca e teve 3 filhos, que são maiores que ele. Então vejam, eu voltei bastante no tempo, para mostrar que esse homem realmente me acordou. Ele me fez boas perguntas e ele me fez pensar. Agora, há uma coisa que ele me perguntou. Na verdade, ele me sugeriu. Ele encontrou isso num livro. É um famoso ditado aqui na Filadélfia. Ele disse, para mudar sua vida, você tem que mudar sua vida. Agora, parece um jogo de palavras, na primeira vez que você escuta isso. Mas, na verdade, não é um jogo de palavras. Isso é bem básico e, ao mesmo tempo, difícil de entender. Agora vamos dividir em 2 partes aqui. Eu entendo que há uma quebra. Então, nós estamos indo agora a um certo ponto de quebra. E eu vou compartilhar algumas ideias com vocês sobre o que podemos fazer. E então, depois dessa quebra, eu vou mostrar a vocês exatamente como fazer. Porque isso é um trabalho interno, e nós estamos sempre tentando mudar as coisas externas, mas não funciona assim. Nós continuamos juntando conhecimento, mas não funciona assim. Eu imagino que vocês já foram a vários seminários. Eu acredito que muitos de vocês têm uma bela coleção de materiais de autoajuda, livros e CDs. O Michael estava falando sobre as pessoas pesquisarem essas coisas o tempo todo. E eu digo, eu também sou assim. Eu tenho ido a seminários o tempo todo. Eu tenho seguido este caminho há uns 40 anos. E eu ainda não consegui obter informações suficientes. Eu acho que uma vez que nos viciamos na ideia de nos desenvolvermos, nós nunca abandonamos isso. E as pessoas que não estão viciadas nessa ideia acham que nós somos meio loucos. Mas eu não iria querer viver no mundo que eles vivem. Vamos voltar aos anos 70. Eu tive o prazer de estar em um programa em Chicago, em que conheci um homem incrível, que escreveu um livro chamado The True Believer, Eric Hoffer. E ele disse uma coisa naquele programa que grudou na minha mente. Em tempos de mudança, aqueles que estiverem dispostos a aprender herdarão o planeta, enquanto outros buscarão equipar a si mesmos para lidar com um mundo que já não existe. Agora tente absorver isso na sua mente por alguns minutos. Em tempos de mudança, quem estiver pronto a aprender herdará o mundo. Considere essa frase de forma metafórica, como sendo felicidade, saúde e prosperidade, enquanto outros estarão buscando equiparem a si mesmos para um mundo que já não existe. Vejam, não há nada contra o indivíduo aprendiz, não há nada contra o indivíduo formalmente educado. Não importa, ou estamos aprendendo ou não estamos aprendendo. Napoleon Hill falou sobre educação. Disse que a educação se trata de nos desenvolvermos pessoalmente, se trata de superar os limites que temos. Então vejam, na verdade nós temos que realmente entender o que faz todas as coisas acontecerem em nossa vida. E vamos descobrir que já temos tudo o que precisamos. É simplesmente uma questão de tomarmos consciência disso. Então, Ray sugeriu isso para mim, e ele me apresentou a um livro. E esse livro foi escrito por Napoleon Hill, Pense e Enriqueça. Eu nunca parei de ler esse livro. Esse livro eu carrego comigo. Eu ando com este livro desde 1963 e leio ele todos os dias. Raymond disse, eu acho que existe algo neste livro que faz com que quando você leia este bom livro pela segunda vez, você descobre alguma coisa que você não percebeu anteriormente. Percebe algo que não tinha sido absorvido anteriormente. Sim, exatamente. É a repetição das informações corretas que realmente altera o que acontece dentro da nossa mente. E é isso que você tem que fazer. Todo mundo pensa que são as coisas externas que temos que mudar. Temos que mudar empresas, temos que mudar cidades.
mudar empregos. Não é verdade, você tem que mudar sua mente. Se você não mudar internamente, nada acontece. Bem, eu peguei este livro e comecei a estudá-lo. Na época, Raymond disse, há um segredo neste livro. Disse ainda, se você encontrar o segredo no livro, você terá qualquer coisa que quiser seriamente. Bem, eu pensei que era um grande exagero. Vocês sabem, essa coisa de ter tudo o que quisermos. Deixe-me colocar na perspectiva correta para vocês. Eu tinha 26 anos, eu tinha 2 meses de formação educacional de nível médio e não tinha nenhuma experiência empresarial. Eu havia tido empregos absolutamente ruins e então eu estava lendo que podia ter tudo o que quisesse. Existe muita coisa em nós mesmos que não conhecemos. E quando comecei a ler o livro, ele me disse que há esse segredo que você pode ter tudo o que quiser, se você encontrar o segredo. Bem, era como se ele estivesse tentando me vender a história da fada do dente. E bem, eu tinha 26 anos, estava em sã consciência, imaginava estar bem acordado, vocês sabem. Mas na verdade eu estava em profundo transe hipnótico. E eu estava pronto para rejeitar o livro. Mas Ray disse, ouça, você não está feliz. Você não é o cara mais saudável da cidade e quase sempre você está falido. E disse mais, eu descobri algo sobre dinheiro. Então ele puxou um grande maço de notas de dinheiro. Ele sempre carregava um maço de notas de dinheiro. E eu fiquei fascinado com aquilo, porque eu nunca tive dinheiro. Então, de alguma forma, ele disse, essa coisa não pode falar, mas pode escutar. Se você chamar por ele, ele virá. Eu pensei, Deus, isso é uma ótima ideia. Eu estava pronto para começar a gritar por dinheiro, mas ele disse, você tem que entender como obtê-lo. Você obviamente não entende. Ele disse também que o autor desse livro estudou 500 das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. A vida inteira dele. Depois ele colocou isso no livro. Raymond disse, estou inclinado a pensar que ele conhece algo que você não conhece. Bem, eu acho que ele apenas me colocou no lugar. Foi o que ele fez. Então eu comecei a ler o livro. E eu encontrei o segredo. O segredo era tão básico e simples que tudo mudou. Saibam que um ano depois eu passei a ganhar 175 mil dólares por ano, até conquistar $1 milhão por ano. Quero dizer, eu comecei a ganhar dinheiro de todos os lados, e isso aconteceu muito rápido. Exatamente. E ele havia me dito que ao ler o livro e entendê-lo, o dinheiro começaria a vir, e quando o dinheiro começasse a vir, ele viria tão rápido e furiosamente que eu ficaria me perguntando aonde ele esteve se escondendo durante todos esses anos. Bem, foi isso que aconteceu. Percebi que é assim que funciona. Eu tenho ido a países diferentes ao redor do mundo, em diferentes cidades. E alguém me disse, bem, o que você está fazendo? Eu acho que não importa o que você esteja fazendo. Eu acho que importa como você está fazendo. Veja, Wallace Wattles escreveu um livro chamado The Science of Getting Rich. Vamos voltar a 1903. Ele disse, você não fica rico por fazer certas coisas. Você fica rico por fazer coisas do jeito certo. E eu pensei, é isso. Você pode encontrar 2 pessoas fazendo exatamente a mesma coisa e você não verá diferença, mas um estará fazendo de uma forma diferente do outro. Tem a ver com a intenção, tem a ver com a energia que você está usando. Se não aprendermos a sermos bons recebedores, não receberemos muita coisa. Se aprendermos, receberemos as coisas. Porque a lei diz que o que você exterioriza volta para você. O universo é regido pela lei. Isso é tudo muito científico. Acontece com todas as pessoas, o tempo todo. Eu encontrei o segredo e foi simples. Basta você se concentrar no que realmente quer, escrever isso num cartão e carregar o cartão na sua carteira, e ler, se possível, todos os dias. Então, eu escrevo em um cartão o que eu quero e carrego comigo um cartão que escrevi no Ano Novo, em 1970. Eu me dei 1 década para receber 25 mil dólares, e eu realmente não acreditava que aconteceria. Sabem de uma coisa? Eu continuo lendo. Eu não sei porquê, mas eu continuo lendo. Eu fiz exatamente o que o autor do livro disse. Eu continuo lendo o cartão, continuo lendo e continuo lendo. Como eu continuo lendo, eu começo a pensar em ganhar dinheiro. Antes eu ficava pensando nas dívidas. Se você me perguntasse, eu diria que eu estava pensando em ganhar dinheiro, mas na verdade eu não estava. Eu estava pensando nas dívidas. Se a sua meta é pagar dívidas, eu garanto que você provavelmente terá dívidas até a morte, porque nos tornamos aquilo que pensamos. Não importa o que você pense, você irá atrair para você. Literalmente magnetiza você para aquilo. E tudo que eu estava pensando era em dívidas. Mas eu comecei a pensar em ganhar dinheiro. Alguém me disse, há bastante dinheiro em limpeza de pisos. Eu disse, eu não sou orgulhoso, eu posso limpar chão. Bem, eu comecei limpando um escritório, até eu conseguir outro. Nos 5 anos seguintes, eu estava limpando pisos em Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta, Londres, Inglaterra. A coisa decolou como um foguete. O que mudou realmente? Eu acho que algo dentro de mim se transformou, mas eu não sabia o que era. E eu comprei este livro e eu estava dando para todo mundo. Mas nada acontecia na vida deles. Então Earl Nightingale fez uma boa narração do livro.
Eu ficava dirigindo por aí com uma bateria portátil que fazia funcionar o toca-fitas e continuava ouvindo as gravações. Ouvia de novo, de novo e de novo. E todos começaram a ficar maravilhados comigo. O Proctor ouve o que aquele homem fala para ele. Ele repete as mesmas coisas que o homem fala, porque está numa gravação. Quero dizer, ele não muda a história. E eu fiquei ouvindo isso e fiquei lendo o mesmo livro. E eu estava começando a achar aquilo incrível. E alguma coisa continuou mudando, continuou mudando, continuou mudando. E eu dei a gravação para as pessoas. E eu dei o livro a elas. E nada aconteceu. Então eu percebi que as pessoas tinham que saber como eu mudei. Elas tinham que ler isso num livro. Ou eu tinha que falar com elas. Então eu decidi que eu iria ler cada livro que já foi escrito se fosse necessário, até que eu conseguisse descobrir o que estava acontecendo comigo. E eu nunca mais parei de estudar. Então vou compartilhar com vocês o que eu descobri. Está tudo incluso no DVD que o Michael está montando. É uma boa escolha assisti-lo. E assistir de novo, de novo e de novo. Falo sério, porque vou compartilhar com vocês provavelmente a mais valiosa informação que vocês já tiveram em mãos. E eu costumo mencionar que eu tenho licença para me gabar de tudo que eu falo, porque nada disso é meu. Eu só obtive essas informações das pessoas mais sábias do mundo. E eu tenho sido absolutamente obcecado em tentar descobrir por que fazemos as coisas que fazemos. Mas é claro, vocês nem precisam ser tão rápidos. Se vocês estudarem todas essas coisas por uns 450 anos, eu acho que vocês vão aprender alguma coisa sobre isso. Então é disso que estamos falando. Eu quero sugerir que você mude sua mente até algo que podemos chamar de zona de sucesso. É uma forma de pensar. Agora observe. Enquanto 95 a 96% da população estão em dificuldades, 1% da população está ganhando em torno de 95% de todo o dinheiro que circula. Você não vai encontrar muitas pessoas que concordem com isso que você está fazendo. A maioria das pessoas vai achar estranho o que você está buscando. Você já deve ter ouvido isso antes. Por que você está assistindo esse vídeo? Você já assistiu isso antes. O que você está lendo? Por que você continua lendo o mesmo livro várias vezes? Eles não entendem. Vejam. Eles mostram a ignorância deles pelas perguntas que fazem. Quando chegamos à zona de sucesso, tudo em nossas vidas começa a se modificar. Mas entenda isso, você vai se achar um pouco estranho em relação aos demais. Você estará fora da caixa. Você não fará mais parte da massa. E quando você sai da caixa, o mundo inteiro à sua volta começa a se modificar. E como isso acontece? Vamos pensar. Imagine que esse ponto amarelo na tela represente seu nível de consciência. É disso que você está ciente. Então, tudo o que você tem na vida, tudo, seus relacionamentos, seu dinheiro, tudo é uma expressão do seu próprio nível de consciência. Observe, pessoas que ganham 50 mil em um ano não estão ganhando 50 porque elas querem 50, mas porque elas não estão conscientes de como ganhar 150. Pessoas que sofrem de dor de cabeça. Elas não sofrem de dor de cabeça porque querem sofrer de dor de cabeça. Elas sofrem de dor de cabeça porque elas não têm consciência de como eliminar a dor de cabeça. É a cabeça delas que faz a dor, então elas podem fazer isso parar. Observe, é a consciência por trás disso. Agora vamos supor que esse pequeno ponto represente nossa consciência e é responsável por tudo que nós temos em nossa vida. Imagine como sua vida pode mudar se nós pudermos ampliá-la apenas um pouco. Quero dizer, tudo começaria a mudar. Nossos relacionamentos iriam mudar, seríamos mais saudáveis, viveríamos em corpos saudáveis. Conheceríamos mais pessoas, ganharíamos mais dinheiro, estaríamos aptos a fazer coisas interessantes. E se nós somente aumentássemos isso um pouco, tudo começaria a se transformar. Eu tenho vivido desta forma há 40 anos. É absolutamente fascinante. Eu comemorei meu aniversário de 70 anos na semana passada. Eu tenho mais energia que a maioria das pessoas de 20 anos. E eu não tenho nenhuma intenção de desacelerar. As pessoas dizem, você deveria desacelerar. Isso é uma grande bobagem. Você deveria acelerar. Nós devemos ter mais energia. O cientista mais erudito não tem a menor ideia do que você e eu somos capazes de fazer. Ninguém tem a menor ideia do que somos capazes de fazer. Todo o poder existente está dentro de você. E dentro de mim. Desacelerar? Nós estamos só aquecendo. O que você tem que fazer é se acalmar. Você pode fazer coisas, acelerar e permanecer saudável, se você relaxar. E esse é realmente o segredo. Somente imagine sua consciência se expandindo um pouco. Você sabe o que este programa está fazendo hoje? Ele está expandindo a sua consciência. É do que se trata este programa. Toda vez que você vai a esses programas, a sua consciência é expandida. Seu mundo começa a mudar. Você pensa, isso é muito interessante. E continua expandindo, expandindo e expandindo. Nossa consciência continua se modificando. Você sabia que ninguém é capaz de saber quanto dinheiro você é capaz de ganhar? Não há ninguém capaz de saber o quanto você pode ganhar. Nós temos que nos tornar conscientes. Nós somos como somos porque nós somos conscientes de como fazer isso melhorar. Você sabe como fazer isso melhorar. Todas as pessoas nesse recinto sabem intelectualmente como conseguir um trabalho melhor do que eles têm. Todos nesse recinto sabem como ganhar mais dinheiro do que eles têm ganho. Mas eles não têm feito isso. Veja, ter conhecimento não é o negócio. Ter conhecimento? Bem,
Eu lembro quando eu era um garoto. O professor da escola me dizia: Bob, por que você fez isso? Eu dizia: eu não sei. O que você quer dizer com não sabe? Você sabe mais do que isso? Eu sei. E eu dizia: eu não sei. Quando eu estava na marinha, meus superiores perguntavam: Proctor, por que você fez aquilo? Eu não sei, senhor. O que você quer dizer com não sei? Você sabe mais do que isso? Eu sei. Eu dizia: eu não sei. Observe. Eu não sabia por que eu estava fazendo as coisas. Você sabia que fazemos as coisas que não queremos fazer? Isso nos dá resultados que não queremos obter? Ainda assim, nós fazemos isso de qualquer forma. Você sabe o que é vício? É nunca ter o suficiente de coisas que você não quer. Existem muitas pessoas viciadas em obter resultados que elas não querem. Por que fazemos isso? Observe, eu acho que quando começamos a perceber isso, começamos a tomar consciência de controle de toda a nossa vida. E isso é o que realmente queremos. Então, como vocês podem perceber, a consciência é o grande negócio. Nós temos que nos tornar conscientes das óbvias oportunidades que estão disponíveis para nós. Nós estamos rodeados de oportunidades. Elas estão em todos os lugares. Em qualquer lugar que você for, há abundância. Não há escassez de oportunidades. Nós podemos vencer de uma forma magnífica. Entretanto, quando reduzimos a consciência, reduzimos as oportunidades. Eu costumava dizer sempre que o truque é estar na hora certa e no momento certo. Eu estive na hora certa e no momento certo muitas vezes na vida. Mas eu desperdicei. Sabe por quê? Não estava consciente de que eu estava no lugar certo. E eu tinha que perceber isso. Pense nisso. Há algo mais. Estar no lugar certo e na hora certa não é o suficiente. Você tem que estar consciente de que está no lugar certo e na hora certa. Sabia que você está no lugar certo agora mesmo? Para obter informação que literalmente irá transformar sua vida? Eu tenho licença para me vangloriar de toda essa informação, porque ela não é minha. Eu garanto a vocês, quando vocês saírem daqui, ao final do dia, as cabeças de vocês estarão rodando, porque esse é um excelente material. O que está travando a vida da maioria das pessoas? Eis a questão. São os paradigmas. Paradigma é uma espécie de palavra-chave, mas é o que realmente nos para. É o que realmente nos cega. Os paradigmas estão nos cegando. Agora eu vou mostrá-los como os paradigmas são formados, o que eles são e como mudá-los. Observe, se você pegar livros de psicologia, psiquiatria ou ciência comportamental, você terá a definição de paradigma, mas a explicação costuma ser tão grande e complexa que é difícil de entender. O livro provavelmente foi escrito para outros psiquiatras, ou psicólogos, ou cientistas comportamentais. Uma pessoa leiga não consegue entender. Mas eu tive bons professores, e eles me passaram isso de uma forma simplificada. Então eu descobri que os paradigmas nada mais são do que um conjunto de hábitos. Quando você acorda de manhã, você o coloca em ação. Existe uma rotina para todas as coisas que você faz. Existe uma rotina para tudo que eu faço. Se você estiver vivendo com alguém, você pode se ajustar aos hábitos dela, e ela aos seus. Quando eu visto minhas calças, eu coloco minha perna direita primeiro. E eu sei por quê. Se eu decidisse colocar a perna esquerda primeiro, eu provavelmente iria cair. Eu iria sair derrubando tudo pelo caminho. Por quê? Isso é uma programação. É a forma como nós fomos programados. Nós somos programados a dirigir o carro da maneira que dirigimos. Nós somos programados a nos vestir da maneira como nos vestimos, a andar da maneira como andamos, falar da maneira que falamos. Toda a nossa vida é um programa, escrito aqui na mente. E saiba que nós nem sequer escrevemos o programa. Nem sequer escrevemos o programa. Saiba que são hábitos de outras pessoas. Você e eu somos o produto da forma de pensar de outras pessoas. É genético e é ambiental. Por que você acha que se parece com seus pais e avós? Você acha que isso é acidente? Isso acontece porque temos nossos genes programados desde o nascimento. Nós crescemos e vivemos de uma determinada forma. Por que falamos o idioma que falamos? Se você tivesse sido levado de sua casa para os subúrbios de Pequim, quando você era criança, você seria fluente em chinês e não teria conhecimento algum de português. Mas, ao mesmo tempo, se alguém fosse levado de Pequim e trazido para cá, aconteceria a mesma coisa com ela. Quem programou os preconceitos de outras pessoas? Quem programou nossos limites? Você deveria saber que a maioria das limitações que nós temos, nós nem sequer sabemos onde elas começaram. Vou dar um exemplo. Quando Linda e eu nos conhecemos, fomos ao mercado fazer compras. E ela me pediu para que eu escolhesse um nabo. Ok, então escolhi um nabo. E ela disse: "O que você vai fazer com isso?" Respondi: "Vou comê-lo." Ela disse: "Eu não vou comer isso." Eu disse: "Por quê?" "Porque isso é a raiz do nabo", disse ela. Eu disse: "Isso é o quê?" Eu nunca havia ouvido alguém dizer que era a raiz. Para mim sempre foi um nabo. E eu perguntei: "O que você come?" Ela disse: "Nós comemos a parte verde do nabo." Eu disse: "Meu Deus, nós damos isso para os porcos." E ela respondeu: "Nós damos a raiz para os porcos." Eu nem sequer sabia que existia essa parte verde do nabo. Estamos comendo a raiz e dando a parte verde para os porcos. Estamos dando a parte verde para os porcos aqui. Eu fui criado em Ontário do Norte. Ela foi criada próxima à Flórida, em Birmingham, no Alabama.
Ou seja, duas culturas totalmente diferentes. Eu voltei atrás e pensei, droga, não faz sentido nenhum brigar por um nabo. Mas quando deixamos o mercado, fiquei pensando, quem decidiu que iríamos comer a raiz do nabo? Eu não acho que minha mãe acordou um dia e disse, nós vamos comer a raiz do nabo. Eu me perguntei por que ela comia a raiz. Eu não acho que a mãe dela faria isso. Então comecei a pensar, quem dos nossos antepassados tinha? Eu tinha que saber quem decidiu que nós comeríamos a raiz do nabo, ou quão longe eu teria que ir na família de Linda para saber quem decidiu comer o verde do nabo. Então comecei a pensar que isso realmente não importa. Mas o princípio por trás disso é enorme, porque a maioria dos nossos hábitos são assim. Realmente são. Pense nisso. O que a maioria das pessoas faz quando começa a ter problemas financeiros? É sobre o paradigma que estamos lidando aqui. O que elas fazem? Vou contar para vocês exatamente o que elas fazem. Elas reduzem seu padrão de vida para poderem se ajustar. E isso é uma ideia ruim. Essa é uma ideia terrível. Timidez não é uma estratégia para a nova economia. Nós estamos vivendo em uma nova economia. Lembre-se, você não pode seguir em frente enquanto está só cortando custos. Não funciona. Por que fazemos isso? Porque estamos programados. Porque somos pressionados a fazer isso. Qualquer coisa além disso é irresponsabilidade. Vamos pensar nisso por um instante. As pessoas bem-sucedidas elevam seus rendimentos para atender ao seu padrão de vida. Sabe por quê? Elas sabem como fazer isso. E se você não entender como fazer isso, você estará em maus lençóis. Mas quando você entende, você não precisa cortar custos. Eu estava trabalhando com um amigo próximo. Na verdade, nós acabamos de voltar da Europa. Nós estivemos numa parte da Alemanha e também na Finlândia. E ele havia tido um pequeno problema com dinheiro no ano passado. E ele estava colocando a casa dele à venda. Eu perguntei, por que você está colocando a casa à venda? Ele respondeu, porque eu não posso me dar ao luxo de mantê-la. Eu respondi, não pode se dar ao luxo de vendê-la. Eu disse, você tem que tomar uma decisão agora. Você gosta da casa? Ele respondeu, sim, não quero vendê-la. Então não há venda, só busque uma forma de ganhar mais dinheiro. Ele começou a procurar uma solução e o problema foi resolvido. Era simplesmente uma decisão. Isso é tudo o que precisamos. Estamos vivendo em uma nova economia. A economia somos você e eu que criamos. Não vivemos mais na velha economia. Vivemos em um mundo totalmente diferente. Vivemos em um mundo totalmente diferente, mas continuamos operando com todos os hábitos antigos. Gates disse, uma coisa é clara, nós não temos a opção de nos afastarmos do futuro. Nós não temos essa opção. Ninguém pode negar que a tecnologia irá transformar nossas vidas. É isso. Esse é o negócio. Ou você segue o caminho com as novas regras, ou perderá. É isso. Simples e básico. Não há nada de complicado nisso. Aqui há 3 perguntas. Lembre-se disso. Porque isso pode mudar sua vida como o dia e a noite. É tão simples e básico que você não pode esquecer. Número 1. O que estou fazendo? O que estou fazendo? Número 2. O que funciona? O que funciona? Número 3. O que não funciona? Então, quando analisamos isso, focamos nossa mente. Concentramos toda a nossa energia e tempo naquilo que funciona. E foi isso que o trouxe aqui nesta tarde. Que pode valer milhões para você. Literalmente milhões. Eu lembro de algo. Não sei se eu escutei ou se eu li. Mas havia um chefe de uma empresa de engenharia. Ganhava 10 milhões por ano. Não era uma empresa grande, mas também não era uma lojinha de esquina. E ele morreu. Sua esposa não tinha nada a ver com o negócio. Ela nunca se aproximou do negócio. Todos decidiram que quando ela morresse, ela venderia o negócio. Mas ela não planejava vender o negócio. Depois do funeral, e depois que as coisas se normalizaram um pouco, ela foi até a empresa e chamou todos os chefes de departamento. E os fez 3 perguntas. O que estão fazendo? O que funciona? O que não funciona? Disse a eles para deixar de fazer o que não funcionava. E que usassem o tempo no que funcionava. As vendas subiram de 10 milhões para 25 milhões. Ela só ia lá de vez em quando. E isso foi tudo que ela fez. Me questiono, o que aconteceria se isso fosse o que todos nós fizéssemos? Se realmente quisermos entender a ciência para ficar rico, devemos entender e aplicar uma lei.
A lei da compensação é bastante clara. Não há nada complicado. A lei da compensação diz claramente que a quantidade de dinheiro que você ganha será diretamente proporcional a necessidade pelo que você faz, sua habilidade em fazer, a dificuldade que haveria em substituí-lo. Se estudarmos isso mais a fundo, veremos que provavelmente há demanda para aquilo que você faz. Não sei o quão profissional você está sendo atualmente, mas a maioria das pessoas aprende a fazer algo e nunca melhora desse ponto em diante. Quando aprendemos a fazer algo, só continuamos fazendo e continuamos nesse nível. E é por isso que muita gente lê num nível de 6º ano fundamental. Nunca aprendem a melhorar deste ponto em diante. O terceiro item, a dificuldade que haveria em substituí-lo. Ao analisar, você se dará conta de que, se você se focar só no item número 2, o item número 3 se cuidará sozinho. O número 1, como já falei, provavelmente a grande necessidade pelo que você faz. Isso se fizermos muito bem o que fazemos. Só temos que continuar nos aperfeiçoando naquilo que fazemos. Se formos vender, vamos aprender a vender de verdade. Seguir melhorando nisso tornaria muito difícil te substituir. Eu imagino que vendedores, e sei que muitos de vocês trabalham com vendas, querem aprender a gerir perfeitamente sua apresentação. A maioria das pessoas tem uma apresentação de vendas horrível, absolutamente terrível. Por isso não estão indo muito bem. Eu fui a empresas que subiram em milhões de dólares e apenas dizemos para as pessoas para não trabalharem tanto. Temos em nossa mente a ideia de que se quisermos ganhar dinheiro, temos que trabalhar duro. Ideia ruim. Por um instante, quero que você pense em seu sucesso financeiro. Não pense que você não pode mudá-lo. Você pode mudá-lo. Pode mudá-lo drasticamente. Mas pense realmente em seu sucesso financeiro. Estes encontros, estes seminários, podem transformar seu sucesso financeiro da água para o vinho. Nada poderia ser melhor, porque obtemos informação de dentro de nós mesmos. Pense nisso por um instante. O dinheiro tem uma grande importância em todas as áreas de nossa vida. Você ouvirá pessoas dizendo: o dinheiro não é tudo. O dinheiro não traz felicidade. Essa é uma declaração absurda. O dinheiro nunca teve a intenção de nos fazer felizes. E não importa se você tem ou não tem. Isso não faz diferença se você está feliz ou não. Então, é melhor tê-lo. Se está miserável, pelo menos será miserável comodamente. Há um consolo em ter o dinheiro. Pense nisso por um instante. O dinheiro foi feito para nos trazer conforto. E quanto mais confortáveis estivermos, mais criativos nos tornamos. Quanto mais criativos nos tornamos, mais serviços podemos prestar. Quanto mais serviços pudermos prestar, mais dinheiro ganharemos.